Olá! Essa semana entramos em contato novamente com a história de Abraão e vamos compreender o que essa história tem a ver com a gente nos dias de hoje. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. A porção dessa semana é a porção de Lech Lecha. Então é uma porção onde nós começamos a história de vida de Abraão, que é um dos principais personagens do Velho Testamento, da Torá, da própria Cabala, tem uma importância muito grande para a gente, este personagem. Falei Abraão, mas ele está agora nesse momento que ele ainda é Abrão. E ao longo do mês a gente vai conversar um pouquinho sobre, inclusive, essa mudança do nome. A energia dessa semana, antes de aprofundar um pouquinho na porção da semana de Lech Lecha, a gente tem também essa semana a chegada da lua crescente no dia 13/10. Então, a partir de quarta-feira, para quem está assistindo na terça-feira à noite, a partir de amanhã, a gente já entra nessa nova energia, nessa energia de crescimento. Afinal de contas, nós plantamos excelentes sementes sempre na semana de lua nova e contamos com essa força da lua crescente para que tudo que a gente plantou cresça e prospere. Então, espero que cada um que está aqui comigo ao longo de todos esses encontros tenha plantado excelentes sementes e que possa ver crescer coisas boas, coisas harmônicas, coisas felizes. Esse é sempre o nosso grande objetivo aqui em Práticas que Despertam. Também é bom chamar sua atenção que é a última semana que Mercúrio se encontra retrógrado, vai retomar o seu movimento direto a partir do dia 18/10. Então, ao longo dessa semana, pode ser uma semana bem importante para você rever documentos, rever contratos, se algum papel importante tinha algum erro que você não conseguia encontrar. Esse período de Mercúrio retrógrado é bem benéfico para que a gente possa ter mais atenção nessa revisão de contratos, nessa revisão de documentação. Pode ser que aconteça algum problema na comunicação, que você ainda encontre alguma confusão na comunicação, mas até o dia 18 isso deve se dissolver. Se você achar que você está passando por um período de comunicação tanto quanto confusa, respira, respira, procura não comunicar agora o que você gostaria, ainda mais porque a gente está terminando esse período de Mercúrio retrógrado e estamos entrando nessa energia de lua crescente. Então, de repente, a confusão pode ficar muito grande. Espera chegar dia 18, espera passar dia 18, se puder esperar dia 19 para conversar, para ter essa comunicação um pouco mais clara, feita de uma forma um pouco mais compreensível, deixa para o dia 19 para ter essa conversa. Mas a questão de revisão de papéis, de contratos, é bem bom a gente fazer enquanto o Mercúrio está retrógrado. Para falar um pouquinho mais sobre essa porção da semana de Lech Lecha, é uma porção muito legal, não só porque a gente começa a ver essa história de Abraão, que é um personagem incrível, toda a história que a gente que estuda já acompanha há bastante tempo. Para você que é católico, sabe bem essa questão da história de Abraão, um dos principais patriarcas de quase todas as religiões. Então é bem legal a gente compreender que o significado da porção da semana Lech Lecha significa vá para ti. Alguns também traduzem como parta para ti. Então, vá para ti. A gente tem que ir para dentro de nós, a gente tem que encontrar a nossa autossuficiência, a nossa independência, mas acima de tudo, a gente tem que sair da zona de conforto. O vai para ti, parta para ti, é muito a ver, tem muito a ver com essa questão de sair da zona de conforto para conseguir evoluir, de abrir mão de tudo que você conhece para conseguir evoluir, de praticar o desapego para conseguir evoluir. Até eu separei um trechinho aqui da internet, já comentei com vocês sobre Gotas de Cabala do Fernando Martins. O Instagram dele é
ótimo também, ele põe posts muito completos com informações não só das letras sagradas. Então eu vou ler só um pedacinho do post dele aqui, que é um pedacinho da Bíblia, para que todos nós possamos entender o que isso tudo significa. Então, anda da tua terra e de tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Então ele manda, o Criador, o Eterno Deus, manda Abrão sair da casa do pai. O pai dele era um artesão e ele fabricava diversas estátuas, eles praticavam idolatria de diversos deuses, e de repente Abraão recebe essa missão de sair, de partir da casa do pai, onde ele tinha tudo, onde ele tinha conforto, onde ele tinha alimento, onde ele tinha trabalho, para sair da casa do pai, sair dos parentes, se afastar de tudo aquilo que o Eterno ia mostrar para ele o verdadeiro caminho. E a partir daí começa toda essa história e essa interpretação que é muito interessante. Sempre vale a pena a gente lembrar do fogo negro sobre o fogo branco. Então, nada do que a gente lê significa exatamente o que está escrito, é necessário que a gente interprete. Então, o que a gente pode trazer para a gente, que é o que eu quis aqui deixar claro para todos nós essa semana, a energia dessa semana. Então, esse vai para ti, parta para ti, é que a gente possa sair da zona de conforto. De verdade, essa semana é uma semana muito boa, podem surgir muitas oportunidades para a gente sair da nossa zona de conforto, e é fora da zona de conforto que a gente consegue evoluir. Também coloquei aqui uma questão de quebrar padrões familiares. Eu acho que é muito interessante essa história de Abraão, porque ele tinha tudo para seguir o trabalho do pai, para seguir a crença da família dele, para seguir os princípios, os costumes, os valores da época que ele vivia. E ele, não, ele recebeu a missão de partir para ele mesmo, né? De sair da casa dos pais, de sair de perto dos parentes, enfim. Então, acredito que tem essa questão muito grande da gente quebrar padrões familiares. Muitas vezes o pai e a mãe projetam um futuro para o filho, para a filha, sem nem levar em consideração qual é a vontade que ele tem, qual é o talento, qual é a missão, qual é a história. Então, tem vários momentos da vida da gente que é importante a gente se afastar um pouco desses padrões familiares, desses costumes, desses valores, para que a gente possa experimentar coisas novas, para que a gente possa entrar de cabeça nesse autoconhecimento, nesse processo de autoconhecimento. Então, é quando a gente sai da zona de conforto, quando a gente sai da segurança familiar, muita coisa boa a gente descobre a respeito de nós mesmos. Eu tive a oportunidade de morar um pouquinho longe da família, não tão longe, porque eu morei em Salvador durante 3 anos e a minha família é daqui de São Paulo. Então, durante 3 anos eu tive essa oportunidade de morar em Salvador e foi muito interessante, muito interessante. Eu tenho ascendente Sagitário, então metade da minha alma ama essa liberdade, essa aventura. Eu brinco que eu sou canceriana muito fajuta, porque o sol de câncer não é suficiente para que eu estreite muito os laços, né? Não que eu seja uma pessoa desgarrada da família, mas sempre que posso, me afasto, eu não sou muito dependente dessa questão familiar. Então foi muito interessante poder morar fora, poder morar longe, né? Fora, não porque eu não morei fora do país, mas poder morar longe da família, longe da segurança, dos amigos, da família, foi fundamental também para o meu processo de amadurecimento. A gente se descobre capaz, a gente se descobre autossuficiente, a gente começa a fazer coisas que não fazia antes, a reparar em coisas que não reparava antes. Então, realmente, se vá para ti. Se você tiver oportunidade essa semana, guarda um tempinho só para você, faz uma coisa que você gosta, sozinho, de preferência. Por favor, de preferência, faça algo sozinho. Vá a um cinema sozinho, aproveita que os cinemas não estão muito cheios, vá fazer um programa só você.
fique sozinho em casa, dê um jeito de caminhar sozinho, enfim. Tenta analisar quais são os padrões familiares. Existe algo que você consegue fazer que fuja um pouco desse padrão? Se acontecer alguma situação que vai tirar você da zona de conforto, em vez de você ficar com preguiça de realizar, de fazer essa situação, lembra da energia da semana, lembra de Abraão, lembra de que Lesh Lehá pede isso para que a gente vá para nós, para que a gente encontre essa nossa independência de uma maneira desapegada. Então é uma oportunidade muito boa da gente praticar o desapego e olha como nunca existem, como eu falo que coincidências não existem para quem procura, parafraseando um grande amigo meu. Se a gente precisa sair da zona de conforto, se a gente precisa praticar o desapego, isso tem tudo a ver também com a energia do mês, que estamos no mês de Escorpião. Escorpião Shesvan, ou também conhecido como Mar Shesvan, o mês amargo. Mar Shesvan significa amargo, então Escorpião é considerado um mês amargo, e é por isso que na semana passada nós meditamos para transformar o amargo em doce. Então a gente tem que ter uma atenção muito grande nessa questão de transformar o amargo em doce. Temos à nossa disposição uma energia do compartilhar, muitas emoções podem nos rodear, a nossa intuição fica mais aguçada, essa questão de você sentir o outro, sabe? Esse sentir o outro é quando você encontra com alguém e mesmo que você não conheça muito bem essa pessoa, quando você cumprimenta a pessoa, começa a conversar um pouquinho com ela, você consegue sentir que aquela pessoa está passando por algum problema, que aquela pessoa está sentindo alguma tristeza. Então, é esse que é o sentir o outro. Não é para funcionar como uma esponja e puxar para você. Não é essa a ideia do mês de Escorpião. Mas é para que a gente possa aguçar a nossa intuição e trabalhar mais essa sensibilidade, esse sentir o outro. Então vai ficar mais fácil da gente conseguir sentir, de você conseguir perceber o que o outro está passando, sem nem muitas vezes ele falar. Então é como esse exemplo que eu disse, a pessoa fala, ah, não, tá tudo bem, e lá, de verdade, lá no fundo, Escorpião, lá no fundo, intenso, guardado, de verdade não tá tudo tão bem. E a gente tem mais facilidade de sentir isso nos outros. Fugindo, por favor, de todo padrão controlador. Nós temos uma lição de casa e tanto esse mês, que é fugir desse padrão controlador. Então, exemplo, eu peço para alguém me ajudar a arrumar a casa. Eu tenho uma ordem de arrumação da casa. Este alguém tem outra ordem de arrumação da casa. Deixa esse outro alguém arrumar a casa do jeito que ele acha melhor, sem falar nada, sem dar um pitaco, tá? Por quê? Porque senão a gente vai querer controlar o que a pessoa tá fazendo. A gente vai querer que a pessoa faça da maneira que a gente acha melhor. Então a gente vai fugir dessa energia controladora do mês de Escorpião e deixar cada um agir do jeito que acha melhor fazer. E lembre-se que o que importa é sair da zona de conforto e abrir mão do controle. É bom também a gente ficar atento à carência, então percebe se você tá meio triste, se você tá se sentindo muito carente, pode ser um desequilíbrio da energia do mês. Respira fundo, vai para ti, tenta entrar em contato com o seu eu, presta atenção, essa carência é sua de verdade? Essa carência é uma carência que está forte no ar por causa da energia do mês. Estamos chegando no fim do ano. Não é todo mundo que está vivendo a mesma coisa, mas tem muita gente carente de afeto, carente de atenção, carente de ação, carente de encontros. Então, será que se um dia eu me sentir um pouco carente, eu consigo analisar? Essa carência é minha mesma? Essa carência está no ar? Eu sou capaz de analisar minhas emoções? Se eu entrar em contato com a minha intuição, eu vou saber qual vai ser a melhor forma de resolver isso?
Então é muito legal para a gente ver, inclusive, gente, se tudo isso que a gente pratica de verdade faz sentido e desperta a nossa consciência, a nossa intuição, essa nossa análise e inteligência emocional. Vamos fugir das minhocas na cabeça, por favor, todos nós. Vamos fugir. Já tem gente demais com minhoca na cabeça, não é, gente? Esse mês, então, nossa, a gente vai encontrar tanta gente com minhoca na cabeça. E quando você encontrar essas pessoas, você lembra aqui do nosso encontro semanal, Práticas que Despertam, e fala: mês de escorpião. Mês de escorpião é fácil de ter teoria da conspiração, minhocas na cabeça, pensar coisa que não deve, criar teoria do caos sem nem ela existir, pintar o pior cenário. Ah, pelo amor de Deus, a gente não vai entrar nessa energia, muito menos de vingança, hein? Olha só que loucura. Pessoa controladora tá carente, cria milhares de minhocas na cabeça e vai querer dar o troco. E nada aconteceu. Então vamos tomar bastante cuidado ao longo desse mês de escorpião, porque é um mês onde facilmente a gente tem que vencer os nossos aspectos sombrios. Facilmente eu digo por quê? Porque a gente vai ter muita oportunidade de praticar esse vencer aspectos sombrios. Pode ser muito fácil de aparecer, justamente como eu disse anteriormente, criar minhocas na cabeça, ver o lado negativo da coisa, achar que não vai dar certo, querer dar o troco no sentido de se vingar. Não, 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 não. Nós já entendemos que existem pontos que a gente precisa corrigir, ou como Jonathan disse na palestra do Ticum, esse esforço que a gente faz em busca da nossa melhor versão já faz parte da nossa correção, já sim traz créditos para a nossa evolução. Então, cada vez que a gente conseguir vencer esse aspecto sombrio, entender que eu não preciso dar o troco no sentido de me vingar quando algo acontece e eu não gosto. Eu não posso também deixar aquilo entrar, né? Porque escorpião, gente, não gosta muito de exteriorizar, é um signo que não gosta muito de mostrar fraqueza, veja bem, né? Se a gente for pensar no animalzinho escorpião, ele, quando ele está se sentindo acuado, o que que ele faz? Ele dá a ferroada para se defender. Então, assim, ele nunca vai se mostrar fraco. A gente pode trazer toda essa história para o signo e para o padrão de energia que está disponível para todos nós também esse mês. Né? Então, essa dificuldade de mostrar fraqueza, existe também uma certa dificuldade de poder exteriorizar sentimentos, emoções, palavras, justamente porque tem essa tendência de levar para dentro, de introspectar, de tornar tudo muito intenso. É um signo fixo de água e é regido por Marte. É a regência antiga que a gente fala aqui, regido por Marte, porque na época da astrologia cabalística, na época de Sefer e Yetzirah, onde toda a astrologia cabalística se baseia, não existiam o planeta Plutão. Então, um regente, que é um regente moderno. Então, a gente fala sempre aqui de Marte, porque eu trato na maior parte sobre a astrologia cabalística, e nesse mês especialmente, eu acho que faz muito mais sentido para a gente essa regência de Marte, porque é esse planeta que tem essa energia do fogo, da agressividade, da força de vontade. A agressividade associada ao controle e à vingança não vai dar coisa boa. Só que você pensa que a pessoa vai exteriorizar? Não, ela não vai exteriorizar. A grande característica de escorpião é, ó, não demonstrar fraqueza e se defender. Então, essa questão de dar o troco pode ser um tanto quanto instintiva e natural. Para todos nós, ao longo desse mês, sempre é bom deixar claro. Então, é bom que a gente saiba que não. A gente pode sim esclarecer a situação, dizer para o outro: olha, isso que você fez, você pode achar que não me afetou, mas me afetou. Eu não sei nem se você está sabendo, mas eu estou me sentindo um tanto quanto assim, assim, assado com o que você disse, com o que você fez, com o que você não fez. Mas no sentido de exteriorizar, explicar, para conseguir perdoar. E se a gente trabalha da maneira oposta, engolindo, interiorizando, é muito mais fácil a gente ficar nervoso, ficar bravo, ficar irritado
e querer dar o troco e querer se vingar. Lembrem-se que a parte do corpo que equivale a escorpião é a região do quadril, são os órgãos genitais. A gente pode fazer aí também uma analogia com o chakra básico, e o chakra básico não vai cuidar só da sexualidade. O chakra básico vai cuidar da nossa vitalidade, vai cuidar da nossa criatividade, da nossa autoestima. Então, tudo isso associado, é importante que a gente preste bastante atenção no que a gente vai falar, no que a gente vai pensar. Se eu quero de verdade interiorizar isso, colocar lá para debaixo do tapete e fingir que não aconteceu, ou se com calma, evitando a impulsividade, tá? Eu vou conseguir comunicar, eu vou conseguir exteriorizar. Se eu não conseguir isso, eu vou rezar bastante. Por quê? Porque eu vou cada dia desse mês aumentar minha confiança na luz e soltar. Soltar, abrir mão do controle. Trabalhar bastante essa energia do desapego, aproveitando aí que a gente tem a história de Abraão começando e tem essa energia ao nosso favor, para que a gente consiga sair da zona de conforto e trabalhar o desapego, quebrar padrão familiar também, padrões antigos que nos aprisionam. Uma semana muito boa para isso, muito boa mesmo. A sugestão que a gente sempre dá aqui é que você pode usar as letras do mês para conectar com essa energia, né? Cada um de nós é um recipiente e cada um de nós tem o nosso recipiente preparado para um tipo e uma quantidade de energia. Então, para que cada um de nós possa conectar adequadamente a essa energia, para aproveitar e não para extravasar ou até mesmo se queimar com excesso de energia, a gente usa as letras do mês para filtrar de acordo com a nossa capacidade de receber. Sempre da direita para a esquerda, a letra Dalet criou o planeta Marte, traz para a gente a simbologia da porta, evoca a humildade e também aumenta a capacidade de receber o outro. A porta, a gente também pode fazer uma analogia ao portal. Então, quando a gente medita na letra Dalet, a gente consegue abrir os portais que a gente quer. No caso, meditar na letra Dalet Num, a gente consegue abrir os portais do entendimento, porque a letra Num traz para a gente essa energia do entendimento, também traz para a gente a energia da cura. Ela é também simbolizada pelo peixe, criou o signo de escorpião. Peixe traz para a gente o sinal da prosperidade, o sinal dos tzadiks, dos justos. Então, essa elevação espiritual. Quando a gente medita nessa combinação de letrinhas Dalet Num, nós estamos meditando para que a gente possa abrir os portais do entendimento, os portais da cura, para que a gente possa nos aproximar dos justos. Então, se você tem uma boa afinidade com algum mestre, você pode meditar nas letras do mês, pensando nesse mestre, nesse seu guia, nesse seu protetor, que você vai aumentar a sua conexão com esse ser de luz, eu tenho certeza, usando essas letrinhas do mês, tá? E conforme eu prometi para vocês a semana passada, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os aspectos de Escorpião. Mas é muito interessante que a gente tem esses 3 níveis de Escorpião para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. É lógico que quem tem Sol em Escorpião, Lua em Escorpião, Ascendente em Escorpião, pode sentir isso de uma maneira mais forte, mais intensa. Mas todos nós temos Escorpião em alguma casa do nosso mapa. Se tem ou não planeta, aí já é uma outra história. Mas todos nós temos Escorpião em algum setor das nossas vidas. E dependendo do momento que a gente está vivendo, a gente pode despertar esses aspectos de Escorpião. Então a gente vai relembrar, e para quem não acompanhou o ano passado, a gente vai conhecer a partir de agora esses aspectos que Escorpião pode apresentar. Então, a gente tem 3 aspectos: o primitivo, o moderado e o elevado. No aspecto
primitivo, a gente tem o escorpião mesmo. O escorpião, aquele que dá a ferroada. Então, vai simbolizar para nós, ou vai mostrar aquele momento onde a gente sente muito ressentimento, onde a gente se deixa invadir por mágoas, a gente está praticando apego, a gente está no controle, você quer controlar, você percebe o apego, e não é apego simples de não conseguir dar uma roupa, viu, gente? É apego mesmo em relação a padrão de comportamento, apego em relação a sentimento. Então você, sei lá, você cuida de alguém e esse alguém melhorou e vai retomar a vida. E de repente você se vê pensando que você não queria que essa pessoa tivesse melhorado, por quê? Porque agora o que é que você vai fazer? E todo o tempo que você passava junto com essa pessoa não vai passar mais tanto tempo junto com você, vai passar mais tempo fazendo outras coisas. Poxa, você queria que essa pessoa continuasse passando tanto tempo com você? Isso é um exemplo que eu estou trazendo aqui para ilustrar esse aspecto primitivo de escorpião. Então, sim, como a gente tem mais capacidade de ver a nossa sombra, esse é um ponto muito positivo do mês de escorpião, ver a verdade, entrar em contato com esse aspecto sombrio, saber que a sombra existe sim, que ela está ativa dentro de nós e ok. O que eu faço para conviver com isso? Lembre-se sempre que a gente nunca vai excluir a nossa sombra, porque a gente não pode. Ela faz parte de nós, assim como a raiz faz parte de uma árvore. A gente não pode cortar essa raiz, porque senão a árvore morre. Então ela também não precisa ficar exposta à raiz da árvore, pode e vai sempre para baixo da terra, que ficam expostas atrapalham. Então isso pode ser também uma analogia para o nosso lado sombra. Então quando a gente está no ressentimento, quando a gente está na mágoa, quando você percebe que você está apegado a alguma coisa e está no controle, você está escorpião total. Escorpião total, total, total. A partir do momento que a gente vai praticando, olha, gente, por mais que a gente pratique, tem momentos na vida que a gente entra no aspecto primitivo, sim, tá? Lembrem-se sempre, que a gente já falou aqui algumas vezes, que nossa função aqui, ó, é viver, tá? Não é morrer. Então, você acha que você não vai ter conflito? O Quiroga falou sobre isso essa semana. Eu gosto muito do Quiroga. Alguns aqui já até seguem ele lá no Instagram. É o astrólogo da vida, é o Quiroga. Ele falou muito sobre isso. Se você acha que você veio aqui para fazer nada, eu sinto muito. A gente veio aqui para ter conflito. A gente veio aqui para ter estresse no sentido produtivo, para que possa nos motivar no nosso processo de lapidação, de melhoramento, tá bom? Então, a gente vai sempre oscilar. Então, não significa que para sempre seremos calmos. Não, não. Vão ter dias que a gente vai estar um pouco mais bravo, um pouco mais feliz. O tempo inteiro do mesmo jeito não vai dar certo, não. Então, pode ser sim que tenham dias que a gente está bem escorpião. Mas, ao longo do nosso processo de transformação, vão ter dias que estaremos no aspecto moderado de escorpião, que é águia. Então, estaremos águia. O que é o águia? A gente percebe esse aspecto primitivo. Você sente aquela mágoa, aquele ressentimento? Aí você respira e pensa: por que eu estou magoado? Por que eu estou ressentido? Porque eu estou no aspecto primitivo? Eu estou escorpião agora. Por que eu estou escorpião agora? Porque eu não quero abrir mão do controle, porque eu não quero admitir que eu estou errado, porque eu não quero nem ver meu lado sombra. Quando a gente entra nesse momento, opa, peraí, né? Olha, não, realmente, eu falei de um jeito que eu não deveria ter falado. Então, eu posso ter ofendido a pessoa, acho melhor eu prestar atenção e numa próxima vez não falar dessa maneira, porque o jeito que eu falei fez com que ela me respondesse meio torta e eu me sentisse magoado. Pronto, nós já estamos sendo águia e não mais escorpião. Então a gente consegue perceber esse aspecto primitivo, saber que ele existe, olha a gente observando o nosso aspecto sombrio, saber que ele existe, a gente encara essa verdade, aceita essa verdade, e aí a gente tem condições de entrar no aspecto elevado de escorpião, que é a fênix.
esse olhar de uma perspectiva superior, o ressurgir das cinzas. Então você consegue avaliar a situação, você se eleva àquela situação e você consegue de verdade compreender, não, eu posso agir de uma forma diferente na próxima, não tem motivo nenhum para eu me sentir magoado agora. Eu vou abrir mão desse controle, eu vou largar esse tipo de ressentimento. Por quê? Porque isso tudo faz parte do meu processo de aprendizado e assim que eu tiver oportunidade, eu vou esclarecer melhor esse assunto. Eu vou conversar um pouco melhor com a pessoa, ou eu vou ter mais atenção e numa próxima vez não me sentir magoado, não deixar com que esse ressentimento e essa tristeza invadam o meu campo energético. Por quê? Porque se eu estou bem, se eu estou com a minha armadura em dia, não há nada que possa me atacar, me perturbar, me desequilibrar. Então é por isso, gente, que a gente diz que ao longo desse mês de Escorpião nós temos um imenso poder de cura e transformação. Porque sim, do Escorpião nasce a Fênix que ressurge das cinzas. Então a gente tem total capacidade de nos elevarmos acima dos nossos aspectos primitivos e sombrios e praticar o lado mais elevado que existe do nosso ser, porque somos todos luz e isso eu tenho certeza que você também já sabe. Combinado? Então vamos prestar atenção ao longo dessa semana que a gente tem que sair da zona de conforto, que a gente tem que abrir mão aí de algumas coisas para praticar o desapego e fazer esse exercício ao longo da semana com tudo que a gente vivenciar. Qual é o aspecto de escorpião que eu estou apresentando agora? É o escorpião mesmo? Estou na águia? Já sou a fênix? Agora não é porque a gente atinge a fênix em alguns aspectos, em algumas situações, que sempre seremos fênix, tá bom? Fica aqui a dica de que não fui eu que dei, muito longe disso, alguém muito acima já deu, que é orai e vigiai para sempre, tá bom? Então a gente tem condições de praticar mais uma ferramenta que nos desperta ou vai nos ajudar a despertar. A linha do Ana Becoa que a gente pode usar para ajudar a gente ao longo desse mês todinho, mas especialmente essa semana, tá? Por quê? Porque a gente está nessa semana de Lesh Lehá, onde a gente vai para a gente mesmo, onde a gente vai entrar em contato com a gente. Seria muito interessante que a gente conseguisse aplicar alguma restrição, a gente sair da zona de conforto, né? Então, praticar alguma restrição, por exemplo, é muito mais fácil comer um docinho do que falar não. Então, sair da zona de conforto é falar não para o docinho. Sair da zona de conforto é fazer ginástica mesmo quando está frio e chovendo. Exemplo simples de como a gente pode sair da nossa zona de conforto. Se a gente meditar na linha do Ana Becoa, a terceira linha que nos conecta à esfera de Tifaré, que é o equilíbrio, o amor incondicional, o amor crístico, a gente tem grandes chances de aplicar essas restrições na nossa vida. A gente tem grandes chances de transformar os opostos. Então, isso é muito interessante. A gente pode, por exemplo, meditar em Yutkafshin, justamente para a gente evoluir nos aspectos de escorpião. Se você está naquele momento do aspecto primitivo, está ressentido, está magoado, está querendo se vingar de algo ou de alguém, está no aspecto primitivo de escorpião. Está escorpião verdadeiramente. Respira e mentaliza Yutkafshin. Yutkafshin, vou transformar os opostos. Pode ser que eu consiga sair de escorpião e me tornar águia, só com essa ferramenta, só com essa respiração. Eu já trouxe Yutkafshin aqui pra gente algumas vezes, e não é à toa não, viu gente? É porque é uma das ferramentas que eu mais uso quando preciso transformar os opostos. Quando eu preciso sair de uma situação de nervoso, quando eu preciso sair de uma situação de tristeza imensa, que eu sei que não tá certo eu me sentir daquele jeito, não faz o menor sentido eu me sentir triste assim, mas eu não tenho condições, eu não estou encontrando força para transformar esse sentimento, para sair dessa vibração. Então, quando eu preciso dessa força para transformar o oposto, eu uso o Yutkafshin e fica aqui a minha sugestão que você também pode usar Yutkafshin para transformar os opostos. Então, nessa semana, lembre-se, está escorpião,
Yud Kafshin vai virar águia. Yud Kafshin vai virar fênix. Tomara que seja simples assim, tá bom, gente? Quando a gente medita nessa sequência, a gente consegue abrir o nosso canal de sustento, trazer mais prosperidade para a nossa vida. E eu vou convidar você agora a meditar junto comigo nessa linha do Ana Becoa para ser a prática dessa semana. Vamos fazer 3 vezes, porque toda vez que a gente faz essa meditação 3 vezes, nós nos conectamos com as colunas da árvore da vida. A coluna da direita trazendo sempre para a gente a energia da compaixão, a coluna da esquerda trazendo para a gente a energia da força de vontade e a coluna do meio harmonizando a misericórdia e o julgamento. Então, a minha sugestão é que, se possível, você mantenha agora a sua coluna ereta. Você pode estar deitado também, viu, gente? Não é proibido fazer meditação deitado, não. É que às vezes a gente dorme no meio da meditação, mas eu acredito que vai ser um sono muito abençoado. Agora, se você puder ficar sentado, se você puder ficar com o seu corpo bem relaxado, numa posição bem confortável, você vai também ter a oportunidade de equilibrar os seus chakras através da respiração. O ar é o elemento que nos ajuda a ordenar, nos ajuda a equilibrar os nossos chakras energéticos, os nossos centros de força, ajuda a gente a regular até os nossos hormônios. A respiração ajuda a gente a aceitar as coisas de uma forma muito mais leve e ter condições de transformar o que precisa ser transformado. Então, para que a gente entre firme nessa meditação, eu vou sair aqui um pouquinho da sua visão, vou colocar o nosso mundo lindo, vou até abaixar ele aqui um pouquinho, vou colocar o nosso mundo lindo, brilhante, porque ajuda a gente a imaginar ainda melhor toda essa luz dentro de nós, do nosso planeta, aproveitando que nós estamos na energia aqui no Brasil do feriado de Nossa Senhora Aparecida, pedindo a proteção para o nosso país, para o nosso mundo, para as nossas crianças, que possamos todos nós trazer essa alegria das crianças para a nossa vida, a inocência, a sinceridade infantil para todos nós. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto de amor, de paz, de saúde. Vamos nos unir nesse momento tão especial, onde a soma de todas essas filosofias, de todas essas religiões, só pode nos beneficiar. Respirando fundo, relaxando os ombros quando você soltar o ar. Meditamos todos juntos, vamos fazer 3 vezes, sempre da direita para a esquerda. Deixe seus olhos abertos, visualizando as letras, caso você ainda não esteja familiarizado com as letras hebraicas. Meditamos todos juntos na terceira linha do Ana Becoa, para que possamos nos conectar à energia da harmonia e do equilíbrio. Meditamos em Nun, Gimel, Dalet, Yud, Kaf, Shin, para que a gente abra o nosso canal do sustento. Meditamos em Nun, Gimel, Dalet, Yud, Kaf, Shin, para rejuvenescer o nosso corpo. Meditamos em Nun, Gimel, Dalet, Yud, Kaf, Shin e removemos a morte de todos os aspectos da nossa vida. Temos maiores condições
de transformar os opostos, de olhar para a nossa sombra, aceitar e cada vez mais sermos luz, todos nós. E assim seja para todos nós, para todos nós. E para que possamos todos aproveitar dessa energia e compartilhar essa energia com as outras pessoas, eu convido você agora a realizar junto comigo a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, e flua a luz à mente dos homens. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, e flua o amor aos corações dos homens. Que Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, aqui chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz, e feche-se a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra. Amém. Amém. Que assim seja. Que assim seja, que a luz se espalhe no mundo todinho. Que todos nós tenhamos condições de olhar para esses nossos aspectos sombrios. Falei a semana passada, vamos descobrir quais são os escorpiões que a gente carrega no bolso, para poder esvaziar os nossos bolsos, para poder desapegar das coisas que não nos servem mais e que a gente possa cada vez mais ser luz para nós, para os nossos e para o nosso mundo sempre, sempre, sempre. Temos lição de casa sempre, minha gente. Eu adoro uma lição de casa, acho que o fato de ser professora, né? Gosto muito de passar lição de casa. Você que já me acompanha aqui há um tempo sabe, você que não fique sabendo, essas lições de casa são para que a gente mantenha foco, para que a gente tenha um objetivo, para que a gente consiga alcançar as nossas metas de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve, para que a gente se sinta motivado no nosso processo de transformação. Então a dica é: não tome culpa pelo que acontece, isso te faz vítima. Seja a causa e não o efeito. Essas diquinhas todas vêm lá do Cabala Center, da época que eu fui estudante lá, guardei tudo que eu pude, porque isso ensina muito, muito, muito a gente, e eu sempre compartilho aqui com você tudo isso que agrega ao nosso conhecimento. Então, o escorpião, ele tem pouca paciência e nega a si mesmo o tempo de pensar nas coisas antes de agir. Torna-se insensível às necessidades dos outros. A cura, parte significativa de um escorpiano, nunca tem a chance de se manifestar. Sem misericórdia, o julgamento é cruel, duro e insensível. O escorpiano tem que suavizar seu fogo com água. Marte regendo Escorpião, as águas borbulhantes. Então, não tome culpa pelo que acontece, isso te faz vítima. Seja a causa e não o efeito. Fica a dica da nossa lição de casa. Lição de casa. Na seção avisos, eu achei bem interessante falar aqui para vocês. Eu dei curso de drenagem essa semana. Fez bastante friozinho aqui em São Paulo. Então, a conversa que eu tive com algumas pessoas, principalmente com os alunos, estão sempre trazendo para a gente essa questão da imunidade, a parte de hormônios também. Então, como o escorpião rege quadril, rege órgãos genitais, isso tem a ver com um pouco a nossa parte hormonal. Eu achei legal falar sobre os benefícios do inhame, justamente porque ele tem essa ação anti-inflamatória e às vezes certo grau de agressividade, certas vinganças que a gente quer cometer, tá? Porque você acha que você não tem lado sombra, todos nós temos, tá? Pode não dar vazão a ela, é assim eu espero, mas alguns de nós, eu me incluo nessa, às vezes tem vontade de dar vazão a essa sombra.
Então, quando a gente está um tanto quanto irritado, quando a gente está um tanto quanto agressivo, isso pode simbolizar uma inflamação, tá? Quando a gente tem alguma estrutura do corpo inflamada, você tem esse calor, dor, inchaço. Uma inflamação, ela pode trazer uma certa irritação. E aí a gente faz a via reversa. A pessoa muito irritada, a gente pode simbolizar que ela está um tanto quanto inflamada. E o inhame, ele ajuda a gente a resolver os processos inflamatórios, porque ele tem uma potente ação anti-inflamatória, ajuda a gente a regular o hormônio, ajuda a gente a limpar o nosso corpo, aumenta a nossa imunidade. Então tá aí, ó, ameniza sintomas da TPM, rico em vitamina C, reforça o sistema imunológico, aumenta a fertilidade, isso é bem comprovado cientificamente também, é benéfico para o coração. Então fica a dica dessa semana na sessão avisos. Vamos cuidar do nosso corpinho, vamos usar mais inhame, põe inhame no feijão, põe inhame na sopa, bate no suco, faz refogadinho. Chips de inhame fica uma delícia também. Já vende pronto, aqui em São Paulo você encontra pronto chips de inhame em algumas lojas. Tem também o elixir de inhame em xarope, você toma uma colher por dia, esse eu tomo todo dia, elixir de inhame. Então fica a dica aqui para você colocar o inhame na sua dieta, porque ele é muitíssimo bem-vindo, tá bom? Pessoal, aproveita a semana da lua crescente para que a gente possa sair da nossa zona de conforto. Nessa semana da lua crescente, a gente pode ter mais energia para desapegar, para sair da zona de conforto. Vamos quebrar certos padrões familiares que para a gente não fazem sentido, que não levam a gente a lugar nenhum, não desrespeitando, não é desrespeito. É só que a gente está indo aproveitar o conselho dessa semana, Lech Lecha, conhecendo a história de Abraão. Vamos para dentro de nós, vamos partir para nós, para descobrir o que é importante para a gente, o que de verdade a gente ajuda a gente a despertar, o que a gente pratica que nos desperta. Eu agradeço muito a sua companhia, vejo você aqui a semana que vem, desejo a todos uma ótima semana, que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Gratidão imensa por vocês todos que estão aqui sempre comigo. Excelente semana e até a semana que vem. Tchau!